Na Bíblia, o tema coração é um tema muito interessante. A palavra coração se refere à realidade interior de cada ser humano. Nas páginas da Bíblia Sagrada, nós podemos constatar uma série de conselhos bíblicos que nos incentivam a cuidar do coração, a guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida do ser humano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus para o coração. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma abençoada EBD. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a promessa de um coração novo. Pegue já o seu papel, a sua caneta e vamos juntos estudar a partir de agora a palavra de Deus. De forma bem contextual, eu posso te afirmar: Deus tem uma palavra para o teu coração. O nosso texto áureo diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. A nossa verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Queridos irmãos, durante muitos anos, pegando o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que Israel, de um modo geral, quase em todo o tempo, serviu ao Senhor de uma forma completamente distante da vontade perfeita de Deus. Faltou-lhes o coração para que pudessem então desfrutar de um relacionamento correto com Deus. O relacionamento de Israel para com Deus foi um relacionamento restrito à prática de leis, a um bom comportamento e à observância de tradições humanas. Já no Novo Testamento, nós vemos que este mal ainda era uma realidade, quando Jesus censurou os judeus da sua época da seguinte maneira: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebemos com base nesse texto que Jesus dá importância para o coração. O nosso servir, o nosso adorar, o nosso louvor e até mesmo a nossa obediência, como nós já estudamos nestas lições semanais, devem ser movidos pelo coração. Caso contrário, tudo quanto fazemos não passará de uma religiosidade fria, sem vida, sem luz, sem calor. E não é essa a vontade de Deus. Então pense comigo, para que haja um mover do coração em tudo quanto fizermos para Deus, o nosso coração não pode ser um coração de pedra. Coração de pedra não se move. Portanto, queridos irmãos, para vivermos a vontade de Deus e termos um relacionamento correto com Ele, é preciso termos um novo coração. É preciso ter um coração regenerado, um coração transformado. São 3 os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Segundo objetivo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o terceiro objetivo, elencar as promessas para o coração novo. Nesta parte introdutória, eu quero que todos compreendam a importância de se ter um novo coração. Já dizia o sábio que do coração procedem as saídas da vida. Com este coração que vem de Deus, coração que é gerado por Deus, nós seremos inclinados ao reino de Deus. E quando isso acontecer, é quando aqueles que estão ao nosso redor vão passar a perceber novos comportamentos. Porque se do coração procede as saídas da vida e recebemos um coração novo inclinado para o reino de Deus, fatalmente isso se tornará perceptível na nossa vida diária a todos que estiverem ao nosso redor.
Então olha que tremendo esse negócio. O novo coração que recebemos de Deus é uma obra interna, mas agora estamos aprendendo que ela será perceptível mediante a mudança de comportamento que ela provocará externamente. Estamos falando aqui da centralidade do Evangelho, que não é só uma história bonita de alguém que morreu em prol da salvação do mundo, mas carrega um poder transformador para mudar a vida radicalmente de todo aquele que nele crê. O coração, meus irmãos, ele é o centro da razão e também da emoção. Ao falar de razão, estamos nos referindo ao que pensamos. Ao falar de emoção, estamos nos referindo ao que sentimos. Se o que sentimos e o que pensamos forem transformados, regenerados, então a nossa forma de agir também será transformada. E este é definitivamente o propósito de Deus. Quando a promessa do novo coração foi feita lá no Antigo Testamento, Deus estava visando exatamente isso, que por meio do novo coração, aqueles que o recebessem teriam condições de viver segundo a vontade de Deus e de se relacionar com Ele da forma que Ele quer. Um relacionamento não de um réu perante um juiz, mas um relacionamento de amor, como de um filho para com o pai. Por isso afirmamos que esta promessa de Deus do novo coração tem por objetivo conduzir os servos de Deus a obedecer e viver conforme os ensinamentos de Jesus. E assim, mais uma vez, restaurar a imagem perdida, a imagem de Cristo no homem. Primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. Meus irmãos, na Bíblia, a palavra coração, embora apareça largamente, raramente ela faz referência ao órgão físico. Na esmagadora maioria das vezes, ela faz referência ao interior do ser humano. E quando nós falamos de interior do ser humano, ou homem interior, estamos falando do centro da vida mental, emocional e espiritual. Paulo explica melhor esse negócio de homem interior e ele faz uma comparação entre o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é o nosso corpo físico. Paulo disse que o homem exterior ele se corrompe. Este corpo ele enfraquece, ele envelhece, ele sente os efeitos do tempo e das circunstâncias. Já o homem interior, estamos falando aqui da parte interna e espiritual do ser humano, o que se entende por alma e espírito. Lembramos-nos do texto célebre de Paulo, quando diz: ainda que o meu exterior, o físico, se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Oh, louvado seja Deus! Então, na Bíblia, irmãos, coração raramente fala do exterior, mas sempre atua falando do homem interior. A palavra coração, portanto, ela não se aplica na Bíblia ao homem exterior. Eu não estou falando aqui que coração não faz parte do corpo humano, que não é um órgão do corpo humano, que não é aquele pedaço de carne que bombeia sangue. Nada disso. Coração é isto mesmo, é um órgão do corpo físico do ser humano. O que estamos frisando é que na Bíblia a aplicação da palavra coração é para o homem interior. Segundo o subtópico, a circuncisão do coração. Na leitura bíblica em classe da aula de hoje, que está lá em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, o apóstolo Paulo ensinou-nos acerca da verdadeira circuncisão. A circuncisão no Antigo Testamento era um ato exigido por Deus à descendência de Abraão. Consistia numa espécie de cirurgia onde, ao 8º dia após o nascimento, o menino se submetia a este processo. Cortava-se o prepúcio, que é
a pelezinha da parte superior do órgão sexual, e esta era a circuncisão dos judeus. A circuncisão era muito relevante ao povo judeu. Era uma marca que definia pertencimento ao povo de Deus. De forma que, se alguém não fosse circuncidado, era tido como um ímpio, como um pagão, como um sem Deus. Como não lembrar de Davi, que diante de Golias disse: quem é este incircunciso afrontando o exército do Deus vivo? O que o Davi estava dizendo era o seguinte: como alguém que não faz parte do povo de Deus vai afrontar o povo verdadeiro de Deus? Esta era a circuncisão no Antigo Testamento e a sua importância. Agora, o que Paulo está a nos revelar é que a verdadeira circuncisão, a circuncisão da nova aliança, ela é diferente. A circuncisão da nova aliança não é uma marca física como era no Antigo Testamento, mas sim é uma obra realizada pelo Espírito de Deus no coração do ser humano. Eu abro um parênteses aqui agora. Assim como não pertencia ao povo de Deus na antiga aliança quem não era circuncidado, quem não foi circuncidado no coração, agora na nova aliança, também não pertence ao povo de Deus. Deixa eu perguntar para você, você já recebeu esta cirurgia? Você já recebeu esta operação divina na tua vida? Você já recebeu um novo coração? Sem a circuncisão do coração, nós não conseguiremos pelo menos duas coisas. A primeira coisa que nós não conseguiremos é ser um seguidor do Senhor Jesus. Em Lucas 9, versículo 23, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jamais, irmãos, qualquer homem vai conseguir seguir a Jesus nestes critérios se não tiver um coração novo. Negar a si mesmo, tomar a cruz e andar após ele é missão impossível para quem não teve esta obra da circuncisão no seu coração. E a segunda coisa que é impossível para quem não recebeu esta operação é a seguinte: é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Como nos relacionaremos com este Pai, com este Deus que é Espírito, com o coração de carne? Do mesmo modo que nós não conseguimos viver no nosso corpo físico sem o nosso coração, também não conseguiremos viver e nos relacionar com o Deus que é Espírito sem o novo coração. Nós estamos recebendo uma preciosa lição sobre uma promessa de um coração novo. O maior interessado em que você tenha um novo coração é Deus, porque também é Ele o maior interessado em se relacionar com você, em ter comunhão com você. O bendito seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico e os demais tópicos da nossa aula, nós vamos prosseguir agora no nosso quadro. E eu tenho uma boa notícia. Subtópico 3, um coração novo. A boa notícia é que Deus prometeu, está lá em Jeremias 31, Ezequiel 36, um coração novo. A nova aliança estaria fundamentada agora em um novo tipo de relacionamento. Um relacionamento mais íntimo. Deus teria a partir dessa nova aliança com o ser humano. Para tanto, para que o homem conseguisse se relacionar com Deus nesta dimensão, ele precisaria ter um novo coração. Então Deus prometeu, e a boa notícia é que esse tempo, o tempo do cumprimento, ele já chegou. Você pode se relacionar com Deus. Se você crer, se você se arrepender dos teus pecados, você será regenerado e receberá um novo coração. Quanta gente perdendo tempo de desfrutar de um relacionamento intenso,
genuíno, verdadeiro com Deus, vivendo uma religiosidade fria, uma monotonia, culto após culto, até dobra o joelho, mas não sente prazer, até lê a Bíblia, mas não sente a vida emanando. Eu quero te dizer que o tempo do cumprimento desta promessa chegou. O nosso Deus nos dá um coração novo. Na antiga aliança, a lei estava gravada na tábua de pedra, mas agora na nova aliança, a lei está gravada no coração. Temos agora uma nova aliança que rompe com a forma da aliança antiga. Estamos falando de mais intimidade com Deus, mais intensidade com Deus. Indiscutivelmente, esta é a melhor parte. Pregar é bom, cantar é bom, evangelizar é bom, mas sentir a presença de Deus, se relacionar com Deus é a melhor parte. E esse é um privilégio de quem nasceu de novo e recebeu de Deus um novo coração. Jeremias 31, versículo 33 diz: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ficou claro que coração refere-se ao homem interior, que é agora vivificado para se relacionar com Deus? Todo o nosso interior é regenerado, é transformado. Então deixe-me ser um pouco mais específico. Os pensamentos, os sentimentos, os anseios, os desejos, as vontades. Lembra? Mental, emocional e espiritual. O coração é o centro de todas essas coisas. É dele que procedem as saídas da vida. É por isso que ele é a parte do nosso ser que Deus mais quer alcançar. Porque se ele alcançar ali, ele alcançou todo o resto. É o alvo de Deus. É onde está a mira de Deus. É onde Deus quer alcançar e tocar. Permita esta obra gloriosa de Deus na tua vida. Arrependa-te e creia em Jesus Cristo, e Ele transformará toda a tua história. Segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Subtópico 1, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo, ela passa pelo processo do novo nascimento, que é o mesmo que regeneração. É quando ela também recebe o novo coração. Este novo coração é inclinado às coisas de Deus e também é inclinado ao próprio Deus. E é maravilhoso quando isso ocorre na vida de um ser humano. As coisas de Deus não são mais uma obrigação, um peso, um fardo terrível que ele tem que carregar. Não, porque eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, senão eu vou parar no inferno. Que miséria, irmãos! Não há qualquer sentimento para com Deus, mas simplesmente uma atitude legalista. Não é este o relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus quer ter um relacionamento na base do amor. Para tanto precisamos de um novo coração. Pega um crente que não recebeu o novo nascimento, o novo coração, e bota ele para orar para você ver. Não sente nada. Fica só olhando no relógio para ver quanto tempo ficou. O pastor da igreja diz assim, é 1 hora de oração. Nessa 1 hora de oração, ele levanta umas 10 vezes. Uma para ir no banheiro, outra para tomar água, outra para olhar celular, para atender ligação. Não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem um coração inclinado para as coisas de Deus. Recebe esta palavra, meu querido irmão e irmã. Se esta é a tua realidade hoje, saiba que não é este o projeto perfeito de Deus. Não é isto que Deus tem para a tua vida. Deus quer se relacionar com você e te dar a vida verdadeira num relacionamento tremendo. Creia nessa promessa de Deus e receba um coração novo, que é inclinado para as coisas de Deus. O pastor Elinaldo diz,
Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus, se inclina para as coisas do Espírito. Você participa das coisas do reino de Deus? Você se inclina para as coisas do Espírito de Deus? Tem lanche, tem amigo secreto, tem comilança, tem festinha surpresa. Para todas essas coisas você se envolve. Mas quando alguém diz assim, tem círculo de oração, tem escola bíblica, tem culto de doutrina, seja sincero com você mesmo. Se você nasceu de novo, você é inclinado para as coisas do Espírito. Agora, se você só se envolve com aquilo que é da carne, eu não estou demonizando todo tipo de confraternização, mas quanto a estas, você vai em todas. Mas as coisas do Espírito, oração, Bíblia, jejum, você não participa. Você quer sinal maior de que você ainda não nasceu de novo? A nossa falta de prazer nas coisas do Espírito denunciam que nós não nascemos de novo e que não recebemos um novo coração. E isso é o mesmo que dizer que nós não pertencemos ao povo de Deus. Segundo subtópico, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, exatamente como fez Maria. Veja o relato bíblico, Lucas capítulo 2, versículo 18 e 19. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Quantas coisas guardamos em nosso coração? Quantas experiências, aprendizados, meditações e até mesmo promessas que Deus nos fez, guardamos nos nossos corações. O coração de quem está em Deus é um coração consciente. Não nos precipitemos, queridos irmãos, não nos desesperemos, queridos irmãos, mas alcancemos um coração sábio, um coração consciente na presença do nosso Deus. 5 coisas sobre o coração. Primeiro, o coração faz planos e tem intenções. Gênesis 6, versículo 5. Segundo, a pessoa crê com o coração. Lucas 24, versículo 25, Atos 8, versículo 37, Romanos 10, versículo 9. Terceiro, o coração é o lugar da sabedoria, do discernimento e da habilidade. Êxodo 35, versículo 34, 1 de Reis 3, versículo 9, 1 de Reis 10, versículo 24. Quarto, o coração é o lugar da memória. Deuteronômio 4, versículo 9, Salmo 119, verso 11. E quinto e último, o coração desempenha o papel da consciência. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, 1 de João 3, versículo 20 e 21. Por isso, meus queridos irmãos, diante de tantas coisas que nós estamos aprendendo sobre o coração, enfatizando o coração consciente, devemos nos lembrar do conselho do sábio Salomão. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Terceiro subtópico, Deus vê o coração. Em Jeremias capítulo 20, versículo 12 diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, o coração é o lugar que poucos podem conhecer. O ser humano natural não pode entrar lá
averiguar lá e contemplar o que está lá dentro. Estas poucas pessoas são três: somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pastor Elinaldo comenta que o coração é o lugar mais escondido de uma pessoa. Quando Deus falou com Samuel, o Samuel não era um qualquer não. Samuel é homem de Deus, profeta de Deus. Mas, profeta de Deus, homem de Deus, pode, e isso é muito fácil e comum acontecer, pode se equivocar. Quase que largou azeite na cabeça errada. E aí vem a censura de Deus. Não atentes para a sua aparência. O homem olha o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. O homem facilmente é enganado pela aparência de um outro homem. A técnica, a performance, consegue muito bem mascarar uma realidade interior. Quantos mentirosos que passam por verdadeiros, quantos impostores, mercenários que passam por servos de Deus, quantos lobos devoradores que passam por ovelhas. Mas Deus não é enganado por homem algum. Deus não cai em armadilha. Deus enxerga além das máscaras. Por mais bela e impecável que seja a apresentação humana, Deus não se admira pelo que mostra o homem por fora, porque Deus vê o coração. Isso aqui que eu estou falando agora é ruim para quem é ruim e é bom para quem é bom. Por quê? Porque quando eu falo que Deus vê o coração, eu estou dizendo que Deus conhece os intentos que estão aí dentro. Deus sabe dos teus sonhos, Deus sabe das tuas vaidades, Deus sabe das tuas motivações. Se a avareza é que move a tua vida, Deus sabe. Se a vanglória, a fama é que move a tua vida, Deus sabe. Por isso é ruim para quem é ruim. Deus vê o coração. Mas se é verdade que Deus sabe, Deus vê quanto a estes, também é verdade que Deus vê a sinceridade do teu coração. Deus vê o amor pelo qual você tem a sua obra, o desejo que você carrega de agradar a Ele. Deus vê o desprendimento que você tem com as coisas desta terra. Oh, glória! Deus conhece o teu coração. Talvez eu fale para alguém que tem sido mal interpretada. Algumas palavras nocivas foram dirigidas e como punhais têm ferido a tua vida, tem machucado a tua alma. Incompreensões, injustiças, desamparos, humilhações, mentiras, perseguições. Seja acalentado agora pelo Espírito de Deus. Deus conhece o teu coração. E se tudo isso padeces por causa da palavra, por causa de Cristo, por causa do seu amor a Deus, saibas que Ele não te deixará desamparado e sozinho. Ele está contigo e não te abandona. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Terceiro tópico, promessas para o coração. Subtópico 1, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, a felicidade é uma realidade. No Sermão do Monte, Jesus, mais especificamente no capítulo 5, versículo 1 ao 9, ele falou sobre as bem-aventuranças. E para quem são estas bem-aventuranças? Para cada uma destas grandes bênçãos, havia ali um critério, uma virtude. Aquele que tem essa virtude é bem-aventurado e recebe tal bênção. E este é o ponto. Como é que eu vou ter virtude, como por exemplo, ser manso, dependente de Deus, pacificador, reto, como está ali no texto de Mateus capítulo 5, se eu não tiver um novo coração? Eu só manifestarei estas virtudes, que são na verdade a identidade de quem pertence ao reino de Deus,
se eu nascer de novo. Em João 3, Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então eu só manifesto estas virtudes que são características daqueles que pertencem ao reino de Deus se eu tiver nascido de novo e tiver de Deus recebido um novo coração. E bem-aventurado, irmãos, significa, primeiro, abençoado e segundo, mais do que feliz. É por isso que quando o homem recebe um novo coração, felicidade é uma realidade. Percebamos que a felicidade do cristão que tem um novo coração não está em bens materiais. São 9 bênçãos no texto. Nenhuma é física e material. A felicidade do cristão está em praticar aquilo que agrada a Deus. Sou bem-aventurado quando possuo um novo coração que me capacita a amar a Deus acima de todas as coisas e viver de maneira que lhe agrada. Pobre o homem que tenta ser feliz aquém da vontade de Deus. Felicidade e alegria, pela ciência, hoje nós sabemos que a felicidade, a alegria, produz reações químicas, olha isso aqui, irmãos, que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Você pegou isso aqui? É uma bênção no interior que reflete no exterior. Sou feliz porque agrado a Deus. Sou alegre porque agrado a Deus e vivo os seus mandamentos. Então ele me confere essa alegria, essa felicidade. E esta alegria, esta felicidade promove também bênçãos no físico, na saúde. Glória a Deus. Segundo subtópico, um coração cheio de amor. Irmãos, o amor, ele é a essência do cristianismo. Não existe verdadeira identidade cristã sem amor. O amor é o que nos define como discípulos de Cristo. Foi ele mesmo quem disse isso. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Jesus estava dizendo que os seus discípulos seriam conhecidos como seus discípulos, de fato, se eles tivessem o amor. É este amor que nos permite ter um relacionamento adequado com Deus. É este amor que nos permite ter um relacionamento adequado com o nosso próximo. E olha o que a Bíblia diz. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Essa palavra, portanto, nos mostra que o amor de Deus está derramado na vida daqueles que têm o Espírito. E quem são estes, senão aqueles que receberam o novo nascimento e um novo coração? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Último subtópico, o penhor do Espírito no coração. Segundo aos Coríntios 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, não foi o homem, é Deus, o qual também nos selou, foi ele, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que é o penhor do Espírito, irmãos? O penhor do Espírito é a própria presença de Deus na vida do crente. É o selo de Deus em nós. O penhor do Espírito é a garantia da nossa salvação. Garantia esta que Deus nos deu e que por Ele mesmo é testificada no nosso coração. Você tem esse penhor aí? Você tem esta presença aí? Você tem este selo aí? Essa garantia dentro de você? Receba agora a confirmação e a testificação no coração. O Espírito Santo
está com você. Olha que gloriosas bênçãos são as promessas para o coração. Aprendemos nesta última parte que felicidade, oh glória, amor derramado e a presença do Espírito são promessas de Deus para aqueles que nasceram de novo e receberam de Deus um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Glórias a Deus, meus irmãos. Fomos muito abençoados por esta ministração. A promessa de um coração novo. A nova aliança está fundamentada nesta base. A lei de Deus não está mais na tábua de pedra, mas sim na tábua do coração. Recebemos a circuncisão agora, não como uma marca física, mas como uma marca no nosso interior. A partir disso, podemos nos relacionar com Deus e viver na dimensão que Ele espera. Uma vida de obediência, uma vida de renúncia, pensamentos e sentimentos de acordo com a vontade de Deus, refletindo por toda parte a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se esta aula edificou a tua vida e agregou a você algum valor espiritual, se ela tocou no teu coração, eu peço a tua colaboração deixando o seu like e se inscrevendo em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, comente abaixo que nós vamos estar respondendo depois. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a promessa de paz. Se esta foi maravilhosa, imagine a próxima. Será uma aula extraordinária. Temos este encontro marcado na semana que vem. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do Reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.